Olá a todos, estamos falando sobre as duas casas do Senhor. Por que é importante a gente estudar sobre as duas casas do Senhor? As duas casas de Israel. Porque Israel é o centro do mundo e tudo gira em torno lá do povo de Israel. Mas a casa de Israel se dividiu? Dividiu, obviamente ela se dividiu, deixa eu ir para cá. Obviamente ela se dividiu em duas, casa de Israel e casa de Judá. Os irmãos entendam que quando fala casa de Israel, está falando de 10 tribos, e a casa de Judá está falando de 2 tribos, a tribo de Judá, mais a tribo de Benjamim. E a tribo de Efraim é conhecida como tribo de Israel também. Por quê? Porque lá em Jacó, quando ele foi dar aquela bênção trocada, lá para os 2 filhos de José, ele disse que nesses meninos, em Efraim e Manassés, eu colocarei neles o meu nome, agora eles serão meus filhos, ele disse para os filhos de José. Então eu colocarei neles o meu nome. Então Efraim, que ficou como líder, como cabeça das 10 tribos, ele é chamado de a casa de Israel por conta disso. Não é só porque tem 10 tribos, porque são mais tribos, não é por causa disso. É por conta da promessa que Jacó, o patriarca, fez para Efraim. Então, mas a gente sabe que quem planejou tudo isso, a divisão da casa de Israel, foi o próprio Senhor. Veja, por exemplo, aqui em Oséias, capítulo 6, versículo 1, o que o profeta Oséias falou. Aliás, o profeta Oséias, ele é o profeta que mais fala sobre as duas casas do Senhor, as duas casas, Israel e Judá. Então a gente vai estudar ele sim aqui. Mas olha só o que ele diz aqui no capítulo 6, no versículo 1. Diz assim, vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Olha só isso aqui, depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva sua vinda é certa, e ele descerá sobre... tremendo isso aqui, Agora deixa eu falar, tá vendo? Vinde e tornemos por Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará, tá ali, tá vendo? E a ligará. Então foi o Senhor que fez essa divisão, e a gente sabe, a gente vai ver depois no pé da letra, no ipsis literis, como foi lá com Roboão e Jeroboão, para entender direitinho, senão a gente não consegue transferir a sombra, que é o Antigo Testamento, para a essência das coisas, que é o Novo Testamento. Certo? Então foi da vontade do Senhor, o Senhor despedaçou as 2 tribos, compreende? Ele despedaçou as 2 tribos, e ele vai sarar, ele fez a ferida e ele vai ligar a ferida. Então ele despedaçou, ele separou e ele vai fazer. Agora olha só aqui que tremendo, no versículo 2, depois de 2 dias nos revigorará e ao 3º dia nos levantará. Esse texto aqui, esse versículo 2, ele fala das festas, mas obviamente, por quê? Jesus, conta primeiro aqui comigo, esse texto, conta ele aqui, esse texto aqui no versículo 2, conta ele como dias milenares, pra você ter uma ideia. Jesus veio no 4º milênio, amém? No 4º dia da criação, por isso que Deus fez aquilo, fez dessa maneira. Criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Então a gente sabe que no 4º milênio, que foi no 4º dia da criação que Deus fez separação, entre noite e dia, entre sombra e luz, e trevas ali no 4º dia. Então a gente contando como 4º dia milenar, a gente sabe que no 4º milênio foi que Jesus veio. Agora, olha aqui, Então, se Jesus veio no 4º milênio, grave isso. Se Jesus veio no 4º milênio, agora aqui, depois de 2 dias nos revigorará. O que isso quer dizer? Olha só. Quer dizer que
o primeiro, segundo, terceiro e quarto milênio são os primeiros dias. Amém? E o terceiro, o quinto, o sexto e o sétimo é tido como os últimos dias. Amém? Então, o primeiro milênio, vamos dizer assim, o primeiro milênio depois de Cristo, certo? Ele é um dia milenar. 2 dias milenares, são 2000 anos, são, né, 2 dias milenares. Então, pensa bem, Cristo veio no quarto milênio, mais 2 dias dão mais 2 dias milenares, certo? Já dá quanto? 6 dias. Então, ó, Jesus veio no quarto, ó, depois de 2 dias nos revigorará. Quando completar, se ele veio no quarto, mais 2 dias, é 6. Quando completar o 6º dia, ele vai nos revigorar. Ele despedaçou a casa de Israel? Sim, mas ele vai ligar. Ó, e ao 3º dia nos levantará. O 3º dia, qual que é o 3º dia? O 3º dia não é o reino milenar? Pois é ali quando começar o reino milenar, ele vai nos levantar, né? O Senhor vai nos levantar. Então aqui a gente vê tremendamente, né, as festas do Senhor, né, e também como os dias milenares, tá bom? Então veja bem, depois de 2 dias, né, nos revigorará e ao 3º dia nos levantará. Tudo bem, Jesus morreu, né, no 2º dia, né, ele morreu e ressuscitou, né, e ao 3º dia ele ressuscita, vamos dizer assim, né? Jesus ressuscitou ao 3º dia. Tudo bem, ele fez isso conosco, ele começou, né, conosco fazer o que ele fez, a ressurreição, ele como primícia, ele nasceu, ele é a primícia dos que dormem. Amém? Então, né, lá no 3º dia que ele ressuscita, ali ele está entregando a primícia. Lembra lá, ó, primeiro dia, primeira festa, Páscoa, e junto com ela é Asmos. E depois de Asmos, no 3º dia, que festa que é? É a festa das primícias. Ó, ao 3º dia, Jesus morreu e ao 3º dia ressuscitou. Ele se levantou da terra. O que é primícia? O que é primícia? O que é levantar da terra? Né? E subirão da terra, né? Como diz lá, o próprio livro de Oséias diz, né? Grande será o dia de Jezreel, né? Grande será o dia que Deus semeia, porque, né, nós, né, levantaremos da terra. O que é? É quando brota, sabe? Quando brota, levantará da terra, é brotar da terra, certo? E ao 3º dia o Senhor brotou, Jesus Cristo brotou, ele é a primícia dos que dormem. Amém? Então ao 3º dia ele fez isso conosco, com cada um de nós, aqueles que aceitarem, né? Porque Deus tem um povo predestinado, que é o povo de Israel. Amém? Então por isso que nós estamos estudando sobre as 2 casas de Israel. Então veja que é plano do Senhor. Ele separou a casa de Israel, ele vai ligar. Agora, por que Deus separou a casa de Israel? Ele tem um plano. Ele tem um plano. Por que ele segurou a casa de Judá, né? E por que ele liberou a casa de Efraim, né? Que são as 10 tribos. As 10 tribos, elas foram para o mundão. Amém? Se misturaram com os gentios, misturaram com midianita, com amonita, com filisteu, virou uma mistura de gente, de povo. Tanto que o profeta Oséias começa o livro dele dizendo que o Senhor, né, ia separar, mas eles não ia deixar de ser povo, mas ia voltar a ser povo. Amém? Então é a vontade do Senhor, né, que isso tudo acontecesse. Ele tinha um plano de conquistar as nações, de fazer com que parte do povo dele se misturasse com as nações, transformando-se em gentios, para que Jesus viesse no dia certo, no dia milenar certo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não está escrito que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo quanto receberem, ele lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, meu querido?
Então, é a vontade do Senhor dividir a casa, mas é a vontade do Senhor unir. E essa é a nossa tarefa, descobrir, né, como ele fez, olhando lá para a crônica, para a história mesmo, né? Olhando para depois o que os profetas falaram, o que o rei Davi falou nos Salmos, o que os irmãos falaram ali, né, no Novo Testamento, e depois a gente vai conseguir aplicar para o período do Apocalipse. Nós não teremos dúvida de quem são as duas testemunhas, amém? Depois que você estudar as duas casas de Israel, você vai saber quem são as duas testemunhas. Tá fazendo uma ligação? Para depois a gente não ficar falando bobeira nos púlpitos por aí. Amém, meu querido? Deus te abençoe. Curte, comenta, faz um comentário aí, se inscreve no canal, ajuda de alguma forma, tá bom? Deus abençoe sua vida, por amor do nome dele. Amém.